Conversa com meu povo. A graça do chamado. A Arquidiocese de Belém celebra neste domingo mais uma jornada vocacional. Desde 2011, cada ano celebramos no início do ano essa jornada. Jornada vocacional nascida da convicção de que, na palavra de São João Paulo II, não existe cristão sem vocação. De fato, é necessário criar uma cultura vocacional que suscite nas famílias, nas comunidades e paróquias a impactante e decisiva pergunta sobre o que Deus quer de cada pessoa. Não basta perguntar a uma criança, adolescente, jovem ou adulto o que quer fazer na vida. Faz parte de nossa fé a certeza de que nós entramos no plano de amor e salvação de Deus. Não somos um acaso, muito menos descartáveis ou insignificantes. Deus nos leva a sério e desde toda a eternidade pensou em nós e pronuncia o nosso nome, incluindo-nos entre seus filhos. A vida se torna, então, uma resposta a este amor, muito mais do que uma construção cujas peças só dependem de nossos humores ou inclinações de momento. Nossa Igreja acolhe e abraça o tema do terceiro ano vocacional do Brasil. Vocação, graça e missão, com o positivo e provocante lema, iluminado pela experiência dos discípulos de Emaús, corações ardentes, pés a caminho. Nesses dias, vários eventos e pessoas neles envolvidos nos impactaram positivamente. Colocamos em relevo a série de celebrações de posse de sacerdotes em nossa arquidiocese. Deus tem nos dado a graça de testemunhar a alegria daqueles que, na obediência e no ardor missionário, acolhem o chamado a novas missões. As missas de posse dos padres têm sido uma imensa alegria, verdadeiras festas, testemunhadas de perto pelos bispos que fazem uma peregrinação pelas paróquias, entregando ao povo de Deus os sacerdotes que chegam carregados de espírito missionário. A Arquidiocese tem também respondido positivamente aos apelos da Igreja e do Papa. Temos 4 sacerdotes diocesanos missionários. Na prelazia de Itacoatiara, no Amazonas, está o padre Lucivaldo Correia da Silva. Padre Gabriel Marroaz já é nosso missionário na diocese de Humaitá, no Amazonas. Nesta semana, chegam à prelazia do Alto Xingu, Tucumã, o cônego José Luiz Alves Fernandes e o padre Valdinei de Lima Silva. Desejamos depositar no coração dos padres missionários, aqui ou em outras dioceses ou prelazias, as palavras de um canto litúrgico que nos veio à memória há poucos dias. Subamos jubilosos ao altar de Deus. Ao sagrado altar nos guiem sua verdade e sua justiça, a oferecer o sacrifício que lhe dá glória infinita. Ao Deus Santo celebremos, que nos enche de alegria, e subamos à montanha onde Deus se sacrifica. Ofereçamos todos juntos esta vítima divina que se imola por nós todos para dar-nos luz e vida. E o ano vocacional começa com 7 ordenações presbiterais entre janeiro e fevereiro e 3 ordenações diaconais. Ao 7 de janeiro, ordenei 3 sacerdotes da obra de Maria, Padre Rafael Dionísio de Souza, Padre Ricardo Teixeira Dias e Padre William Praxedes da Silva. Agora missionários da Arquidiocese e de comunidades em lugares diferentes. Além de Anderson Carlos Rocha da Silva, Ângelo Júnior Francisco da Silva, Castigo
Tenesi 3 diáconos que se preparam ao sacerdócio. No dia 29 de janeiro, em Pácora, na Colômbia, tive a alegria de ordenar o padre Jonathan Durango, que há vários anos veio daquele país para a nossa arquidiocese, membro do movimento providentino, uma fundação genuína de Belém. Tendo feito aqui toda a sua formação sacerdotal, foi ordenado em sua cidade de origem, que teve ali a primeira celebração desse sacramento em toda a sua história. Agora, retorna a Belém, engajando-se em nossas atividades pastorais, como vigário paroquial e membro da Comissão Arquidiocesana de Catequese. Expressando a variedade das vocações, foi por mim presidida na Basílica de Nazaré, no último sábado, a ordenação de 3 padres barnabitas, foi dia 4 de fevereiro. André Patrick Maria Cardoso do Nascimento, Bruno Maria dos Santos Barbosa Pinheiro e Josué Maria de Souza Bosco. Naquela radiosa manhã, o Senhor nos inspirou, através dos lemas por eles escolhidos, palavras que iluminam a compreensão da vocação sacerdotal e religiosa. Primeira, tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte do que eu e obtiveste o triunfo. Essa palavra de Jeremias expressa a força irresistível do chamado do Senhor. Por caminhos diversos, ele continua chamando os jovens ao sacerdócio. Segundo, quando Maria diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, os vocacionados podem descobrir a força da consagração, unção do Espírito que os separa para o seu serviço, no serviço ao povo de Deus. A mesma Maria, é a terceira palavra, disse aos que estavam servindo nas bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser. E os que são ordenados são conduzidos então à missão, enviados ao mundo para o serviço pastoral. Chamados, consagrados, enviados. Grande aventura. Na força da graça, Nosso Senhor, ao despedir-se de seus apóstolos, entregou-lhes e também à Igreja 3 tarefas fundamentais. A missão profética, na graça da palavra, ser anunciada, de modo especial evangelização, querigmática, catequese, pregação. Pregar em todo o tempo, levar a boa nova até os confins da terra. Depois, a Igreja alcança os cumes da santificação na Eucaristia, nos demais sacramentos e na vida de oração. Depois desse monte, desce a planície do mundo com a missão pastoral. Cristo é sacerdote, profeta e rei. O reinado de Cristo é o pastoreio, em vista do reino de Deus que há de crescer na caridade, na formação de comunidades vivas, no serviço a todos, especialmente os últimos, os pobres e os mais sofredores. Mais vocação. No dia 1º de fevereiro, uma graça de vocação, com a nomeação do padre Paulo Andreoli Xaveriano como bispo auxiliar de Belém. Sua ordenação episcopal está marcada para o dia 15 de abril de 2023, na Catedral Metropolitana de Belém. Irmãos e irmãs, durante este ano vocacional, além dessas graças a que me referi e hoje me concentrei especificamente à vocação sacerdotal e religiosa, mas de modo bem claro a vocação dos ministros ordenados, durante este ano outras ordenações de padres e diáconos vão acontecer em nossa igreja, como ventos do Espírito que sopram onde quer. Demos graças a Deus. Irmãos e irmãs, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta.
Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, as perguntas que as pessoas nos enviaram, uma pergunta sem identificação. Uma pessoa diz: hoje vimos por uma TV de inspiração católica o padre falar que em hipótese nenhuma se pode usar de violência porque é contrária à nossa fé. O que os ucranianos poderiam fazer para defender-se da torpe agressão russa que está matando homens e mulheres, jovens e crianças em seu país? É bom a gente saber aquilo que o Papa tem feito. O Papa põe todo mundo para rezar, o Papa fala praticamente todos os dias da martirizada Ucrânia, o Papa se colocou à disposição para ser intermediário, para intermediar o diálogo entre os dois países. É uma situação terrível. Então, a moral cristã diz que a pessoa pode defender-se, mas não deve agredir, não é? Então, isso a gente fala de defesa, né? Quer dizer, também na parte civil existe essa dimensão da defesa, né? Quer dizer, você para defender a própria vida, então você muitas vezes agride, machuca a outra pessoa. É o ideal? Não. O Papa disse esses dias que o mundo está acabando com ele mesmo, com o próprio mundo. Uma resposta a perguntas que lhe fizeram. E ele disse: parem, está na hora de parar. Agora, a imprensa internacional nem sempre dá destaque àquilo que o Papa fala, porque o desejo dele e o desejo de todos nós cristãos, o desejo de nós católicos é justamente que se supere esta violência da guerra. E não é só essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Agora colocaram diante do Papa situações terríveis de violência na África. Então, esta agressão, infelizmente, existe, é fruto de quê? Da ação do demônio, é fruto do pecado, é fruto da maldade que está presente no mundo. Esperamos que algo aconteça e que Deus mande um sinal para abrir o coração dessas pessoas que estão fazendo isso. Pergunta de Rafael Ferreira, do Alberto: se Tomé houvesse tocado nas chagas de Jesus Cristo, teria dito: tu creste, Tomé, porque me vistes? Mas ele disse, hein? Desculpe, né? Bem-aventurados os que não viram e creram. Ou teria dito: tu creste, Tomé, porque me tocaste? Bem-aventurados os que não me tocaram e creram. Se um religioso ou religiosa toca nas chagas de um pobre irmão para curá-lo, toca nas chagas de Cristo? Certamente que sim. Mas não estamos fazendo aqui de Jesus Cristo, que existe em cada irmão chagado, desprezado e abandonado pelas políticas públicas. Estamos falando de Jesus Cristo histórico, de um momento único na história da salvação. Se São João tivesse visto Tomé tocar nas chagas do Senhor Jesus, certamente teria deixado este fato registrado com todos os detalhes para a posteridade. Como ele cita em outra ocasião, aquele que viu deu testemunho e seu testemunho é fiel. É bom a gente saber, aqui a pessoa não se identifica, é bom a gente saber que os evangelhos não são um livro de atas, nem são uma câmera gravando. Os evangelhos são escritos depois com uma reflexão sobre os acontecimentos. O mais importante ali é justamente o processo da fé, até porque os outros discípulos tinham visto e Tomé depois viu. E Nosso Senhor aproveita para elogiar aqueles que não viram e acreditaram, e penso que nós estamos incluídos neste grupo de pessoas que acreditam por causa da fé, não por termos visto diretamente. Essa presença do Senhor ressuscitado, vivo, nós o temos na Eucaristia, nós o temos na sua palavra, nós o temos no meio de nós, dentro de cada um de nós em oração, nós o temos no próximo a quem servimos. Então, é bom a gente aproveitar todas as circunstâncias da presença de Jesus. O mesmo Jesus da Eucaristia, ele diz: tudo que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. É o mesmo Jesus presente
na Eucaristia, na forma mais excelente, completa, corpo, sangue, alma e divindade, e Jesus presente em cada pessoa que nós servimos por seu amor. Pelo amor que temos vindo dele e que se espalha para chegar a todas as outras pessoas. Pergunta de Alana Trindade. Norberto, o que nós cristãos devemos fazer diante de tanta injustiça e da inversão de valores no dia de hoje? Veja só, a primeira coisa é dar testemunho diferente. Eu vou usar uma expressão que gosto muito, nadar contra a correnteza. Se a correnteza está falando egoísmo, maldade, agressão, injustiça, inversão de valores, eu tenho que começar a nadar fazendo coisas diferentes, vivendo os valores do Evangelho. Eu posso ajudar na sociedade tornando-me testemunha de alguma coisa diferente? Posso. Por exemplo, você vai encontrar, e nós estamos trabalhando nisso, muitos cristãos leigos que se candidatam a participar destes conselhos paritários. Nós precisamos ter leigos presentes ali para ajudar a inocular o quê? Valores diferentes que correspondam à nossa fé. Nós não estamos interessados em fazer na política lobbies da igreja, não. Nós estamos interessados nos valores. Isso para mim é fundamental e nós queremos caminhar nessa direção. Queremos ajudar construindo uma sociedade diferente, usando práticas diferentes, entendendo valores que contribuam de nossa parte para que o mundo seja melhor. Sabemos que o mundo é imenso. Nós temos a presença da igreja, temos a presença do reino de Deus, tem esse mundo que nós desejamos seja envolvido justamente pelos valores do reino de Deus. Pergunta de Maria Lídia Zapelo. Norberto, a campanha da fraternidade trará o tema da fome. Como a Arquidiocese de Belém está se organizando para uma ação concreta diante desse tema? É bom que essa pergunta seja feita agora, porque nós convocamos para esse dia 11 de fevereiro, de 8 até às 12, no Centro de Cultura e Formação Cristã, a formação arquidiocesana para a campanha da fraternidade. Nós teremos 2 palestras. Uma das colocações da prática da campanha da fraternidade será feita pelo padre Paulo Andreoli, que é o nosso novo bispo auxiliar eleito da Arquidiocese. Então, nós temos exatamente nesse final de semana o treinamento de preparação para a campanha da fraternidade. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Deus abençoe a todos. Faça com que esse final de semana seja repleto de todas as graças de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.